Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso último vídeo sobre o serviço público no Brasil. Uma breve história que nós estamos discutindo desde o início da formação do serviço público no Brasil, ok? Então já falamos de todas as constituições, até da emenda constitucional de 1969, e hoje nós vamos falar da Constituição mais importante que está em vigor no Brasil hoje, que é a Constituição Cidadã, de 1988. Ela foi muito mais detalhista ao disciplinar a admissão de pessoal no serviço público. Olha que importante isso. Então, ela eliminou de vez todas aquelas influências que haviam na Constituição de 69, na emenda constitucional de 1969, de permissibilidade de acesso sem concurso, por interesses outros, não é verdade? Então, ela acaba com isso. Ela definitivamente acaba com essa possibilidade de se fazer o acesso ao serviço público sem concurso público. Isso é muito importante. Então, ela fala que a investidura em cargo público ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas, agora vejam, as nomeações para cargos em comissão. Cargos em comissão é permitido, mas ele é limitado, vocês sabem disso, você que trabalha no serviço público, certo? Então, para cargos de nomeação declarados em lei e de livre nomeação e exoneração, no artigo 37 da Constituição Brasileira, isso era permitido. Aliás, o artigo 37, pessoal, vale muito a pena você que é servidor público dar uma lida nele. É um artigo extremamente importante para você entender como que os legisladores da época, né, os constituintes, pensaram a administração pública no Brasil. Vale muito a pena ler. Então vamos lá, continuando no artigo 37. A administração pública direta, indireta, ou de fundações, ou de qualquer um dos poderes da União, Estados, municípios, Distrito Federal, obedecerá aos seguintes princípios. Prestem bem atenção, dê uma olhadinha aqui na nossa cartela para vocês verem. Observem bem. O princípio da legalidade, tudo tem que ser feito por lei. Da impessoalidade, tem que ser acesso para todo mundo. Da moralidade, tem que dar muita publicidade também. E tudo isso é extremamente importante e é seguido hoje de uma maneira bastante, muito melhor mesmo do que era antes, tá certo? Então é importante. Então os princípios que norteiam o acesso ao serviço público no Brasil hoje: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Tá ok? Olha também o seguinte, os cargos e empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Olha só que interessante isso aqui. A investidura em um cargo público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas nomeações para cargo de comissão. Observem bem, Constituição de 891, de 34, de 46, de 69, a emenda constitucional, todas elas abriam brechas para a entrada no serviço público de pessoas e que adquiriam, depois de um certo tempo, a estabilidade. Essa Constituição acabou definitivamente com isso. Agora, só existem os cargos em comissão que têm um tempo determinado, que é o tempo de duração do mandato do governante que o nomeou. Tá certo? Lembra disso? O governo tem um prazo determinado, não é verdade? Muito bem, então essa Constituição de 88, ela tem essa característica realmente extremamente importante. Outra coisa interessante que ela colocou lá também, que ela está lá na Constituição, o prazo de validade dos concursos públicos. O concurso público tem a validade de 2 anos, mas ao interesse do gestor que o promoveu, pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, constitucionalmente, um concurso pode ter uma validade de 2 anos. Você fez o concurso, encerrou o concurso, você tem 2 anos para ser convocado, ou caso o órgão que fez o concurso queira, prorroga para mais 2 anos. Então teria 4 anos para você ser convocado, você que vai prestar um concurso, tá certo? Outra coisa importante, durante o prazo improrrogável no edital de convocação,
aquele aprovado em concurso público de provas ou de títulos, etc., será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Isso é muito importante. Observem bem, ninguém pode passar na sua frente, tá certo? Se um concurso estiver em vigor dentro dos 2 anos e foi prorrogado por mais 2, ele está em vigor. Não pode ser chamado um outro concurso para preencher aquela mesma vaga e essa pessoa desse novo concurso assume essa vaga que você, por direito, havia adquirido no primeiro concurso. Tá claro isso? Então isso é extremamente importante. Vejam que, olha a garantia que a Constituição deu para o servidor público. Isso é muito importante para o cidadão, de modo geral, no acesso ao serviço público. Vocês concordam? Os cargos em comissão e as funções de confiança também são exercidos preferencialmente, olha essa palavra, serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnico-profissional. Obviamente que isso não acontece 100%. Ou seja, os cargos em comissão preferencialmente precisariam ser ocupados por servidores efetivos. Mas isso não ocorre muito. Ocorre, mas não com tanta frequência, não é isso? Então, esses ocupantes desses cargos de carreira técnica podem ser ocupados por pessoas em cargos em comissão. Tá ok? Olha até onde essa Constituição chegou, né? Ela foi muito detalhista nessa questão. Vocês não concordam? É muito interessante, muito interessante. Continuando ainda no artigo 37. O inciso 8º, a lei reserva um percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Olha que legal isso. Agora, como é uma Constituição cidadã, ela busca abarcar toda a sociedade, né? E a questão do servidor público e da deficiência pública no acesso não era questionado isso anteriormente. Dê uma olhada nesse quadro aqui, vejam só. Olha só que interessante. A Lei 12.990 de 2014, baseada na ideia constitucional da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que também foi reservada 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para as pessoas de cor negra. Isso é importante para haver um acesso em todos os órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas e das sociedades de economia mistas controladas pela União. Tá certo? Essa Constituição de 88 também, continuando ali, voltando para o artigo 37, diz o seguinte: a lei estabelece que, em caso de contratação por tempo determinado, haveria uma institucionalização desse princípio. Então, ela estabelece que haveria uma contratação por tempo determinado, para alguma necessidade temporária, excepcional. Então, isso começou a partir dessa Constituição. Imagine, existe, então, a possibilidade de se contratar um serviço público, um servidor público melhor, sem a estabilidade. Está claro isso? No parágrafo 2º fala o seguinte: a não observância do disposto no inciso 1 e 3, isso é muito importante, presta atenção. O inciso 2 fala de concurso público, certo? E o inciso 3 fala da validade dos concursos, 2 anos renovável para 4 anos. Se não for observado pelo gestor que gerou, que proporcionou o concurso, implicará na anulação do concurso e a punição para a autoridade que fez isso. Vejam como a Constituição de 88 realmente fecha de uma maneira muito interessante, e eu acho que ela foi uma grande evolução quando a gente viu aí, encerrando, né, esse curso nosso. Vocês vejam, ela foi uma grande evolução para o serviço público e para o servidor público, porque ela definiu regras mais claras, ela deixou a situação do servidor público mais segura, não é isso? Bom, quero encerrar com vocês o curso com uma frase de um legislador francês. A frase é a seguinte: a mais honrosa das ocupações é servir o público, servir o cidadão e ser útil ao maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que você, servidor público, faz isso, e faz isso de coração.
tá ok? Muito obrigado por você ter assistido esse curso, foi muito bom estar com vocês. Assistam os outros cursos do nosso canal. Até a próxima, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e fique sabendo tudo sobre o universo do serviço público. Utilize as nossas redes sociais, tá ok? E veja os outros vídeos do canal. Até uma próxima. Um abraço. Tchau.